dias de desespero, incerteza, medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções, não. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, mulheres e homens, espalhados nos quatro cantos do planeta Terra. Chega na sua casa com a permissão de Deus, e eu lhe peço, receba Deus na sua casa, receba o momento da palavra. Outro perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, Creio em ti, Senhor. E as cadeias não prevalecem. Eu creio naquilo que eu não vejo. Eu creio naquilo que eu não vejo, mas eu creio naquilo que eu sei que existe. Jesus Cristo de Nazaré. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Eu acredito no Santo Espírito de Cristo, aquele que veio para nos libertar e nos salvar, restituir nas nossas vidas a fé, o amor, a esperança. Hoje, dia 8 de setembro de 2017, sexta-feira, Deus tem uma palavra de fé para você e para mim. Em breve o Filho de Deus está voltando para levar a igreja para a terra celestial, ruas de ouro, onde não tem dores, nem perseguição, nem injúria e nem pecado. No céu vamos nos encontrar um dia, louvando ao Senhor e sabendo que Deus é Deus. Boa noite, minha irmã e meu irmão. Louva a Deus por este dia. Estamos aqui ainda, pois Jesus não nos arrebatou. E ainda não nos arrebatou, nós temos que fazer e pronunciar o Ide de Jesus Cristo de Nazaré. Essa mensagem chega a você e você está vivo, homem e mulher. Precisa ouvir esta palavra hoje, para que, quem sabe, Deus te dê aquela resposta que você está esperando há algum tempo. O tema de hoje é fé. Fé. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Seja bem-vindo, minha irmã e minha irmã, e meu irmão amado em Cristo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse versículo ele é lido muito nos quatro cantos da terra. Alguns carros têm essa mensagem em adesivos. Fé, o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que você não vê. É verdade.
ler esse versículo, temos que ter uma profundidade espiritual. Além da teológica, nós temos que ir no espiritual. Fundamento, firmeza. Ele fala firme, um firme fundamento. A mulher que tem fé e o homem que tem fé, ele tem que ser firme em suas atitudes, firme nos seus princípios éticos e morais, firme nos seus louvores e adoradores ao Deus de Israel. Um homem e uma mulher de fé tem que ser firme, tem que ter fundamento da palavra de Deus, fundamento que crê, acredita naquilo que não se vê, mas que se espera acontecer. Muitos falam que tem fé, eu tenho fé, ele tem fé. Mas quando aparece um vento contrário, uma tempestade, uma seca, uma dificuldade que se prolonga durante anos e anos e anos, diz: a minha fé acabou. Quem diz que a fé acabou foi porque a fé não foi firme, não foi fundamentada na pedra angular, Jesus. Ter uma fé firme e fundamentada tem que ter alicerces profundos, tem que aprofundar muito, muito e muito naquilo que não se vê, mas que se crê que existe. Eu quero me dirigir a você hoje, em meio a tantas coisas que têm acontecido na terra. A sua fé é firme, é fundamentada nas coisas que se esperam. Muitos têm a fé firme e fundamentada apenas na promessa. Na promessa da espera de um carro, de um marido, de um filho, de uma cura, de uma esposa, de uma casa, de um emprego. Não firme a sua fé no princípio em promessa. A nossa fé tem que ser firme e fundamentada em Jesus, na pedra angular. Pois muitos podem estar com a fé firme e fundamentada apenas nas promessas, nas coisas materiais. Ah, eu estou firme naquele carro, estou firme na casa, eu estou firme no varão e na varoa que está chegando. Ah, eu estou firme no dinheiro, no emprego. Não se firme nisso. Porque se isso não acontecer, você vai negar a Deus. Deus fazendo ou não fazendo, Deus é Deus. E fé é fé. De fé em fé nós vamos nos fortalecer. Quando no livro de Hebreus fala, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Meu irmão, eu não espero o carro em primeiro lugar. Eu não espero o dinheiro em primeiro lugar. Eu não espero as coisas materiais em primeiro lugar. A minha espera é em Jesus. Muitos estão lendo esse versículo e não sabendo interpretar. A minha firmeza e o fundamento meu não é esperar o carro, o dinheiro, uma cura de uma enfermidade. Essa não é a minha firmeza nem meu fundamento. A minha firmeza e fundamento é esperar em Jesus Cristo de Nazaré. Este sim, este é infalível, este é imortal, este é tremendo. E a prova das coisas que não se vê. Vamos ler mais uma vez, com muito cuidado, porque hoje você precisa aprender a ter uma fé diferente da que o mundo te apresenta. O mundo te apresenta a fé de ir à igreja, dar R$100 e voltar com 200 no bolso. Isso é fé em coisas que se tocam. Muitos ministérios estão levando a fé. Você dá 1.000 e Deus vai lhe dar 2.000 agora. Deus não ensina isso, irmão. Primeiro nós temos que ter a fé, o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E qual é a maior espera, minha e sua? A volta de Jesus. É o que nós estamos esperando, é o maior advento. E quando nós botamos a nossa fé
na maior espera, no maior milagre, todas as coisas, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Carros, roupas, alimentos, tudo será acrescentado. Então hoje, reavalie o seu estudo bíblico, reavalie o seu estudo teológico. A sua fé está firmada e fundamentada só em promessa, só em coisas materiais. Muitos estão negando a fé porque elas são firmes só na promessa. Muitos estão negando a fé porque não aguentam esperar 13 anos como José do Egito. Teve um momento na Bíblia que Sara fundamentou a fé dela na promessa de ser mãe. E quando Sara viu que não estava vindo, ela mandou Abraão deitar com outra mulher. A fé de Sara naquele momento era a promessa na vida dela. Se a fé de Sara estivesse fundamentada em Deus, ela não mandava Abraão fazer um adultério autorizado pela própria esposa. Ali foi um adultério em consenso. Marido, esposa e amante, que se tornou amante dele. Naquele momento que ele deitou, era amante. Mas Sara, houve um tempo que ela deixou de fundamentar a fé dela na promessa. Mais velha, mais idosa, ela recebeu os mensageiros e ela riu dentro da tenda dela. Mas ali Sara já estava cansada. Mas Deus honrou a promessa. Não tenha um fundamento da sua promessa, da sua fé na promessa. Isaac não é maior do que Jesus. Não faça nada em sua vida como se fosse o Isaac da sua vida. Tem muita gente firme e fundamentado na fé porque tem a promessa. Mas a promessa passa pelo tempo. E se você fundamentar a sua fé na promessa, você não pode aguentar o tempo. Porque o tempo, ele envelhece o ser humano por fora, fisicamente. A pele fica mais flácida. Os cabelos começam a ficar grisalhos. E se você tiver uma fé fundamentada na promessa, quando você se olhar em um espelho, você vai dizer: Deus esqueceu de mim. Estou velho, estou velha. A promessa eu esperei, é porque você olha num espelho e só lembra da promessa, da conta bancária mais gorda, do marido que está esperando para casar com você, de uma esposa para casar com você. Quem sabe a sua fé está fundamentada na gravidez que nunca houve. Quem sabe a sua fé está fundamentada na cura dessa enfermidade. Quem sabe a sua fé só está firme e fundamentada na libertação de um filho das drogas, do homossexualismo, de um marido de um adultério, de uma esposa de um adultério. Quem sabe a sua fé está firme e fundamentada só em pegar o dinheiro para pagar os débitos. E se isso tudo demorar mais um tempo, você pode ter uma grande decepção, que você nunca teve fé em Cristo, somente na promessa. É a prova das coisas que se não veem. Para você ter fé, você tem que não ver. Se você ler a parte B, a última parte desse versículo, é a prova das coisas que se não veem. Se você não está vendo, você tem que ter fé. Mas você às vezes só fica falando: eu não estou vendo o carro lindo que eu vou receber, o marido, a mulher, a coisa material, você está entendendo? Não. Você não vê Jesus, você não vê Deus. Você tem que ter uma fé que você não vê o dono da promessa, o engenheiro da promessa, o arquiteto da promessa, o construtor da promessa. Versículo 6. Ora, sem fé
é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ao princípio que Deus ensina a um cristão para ter fé: se aproximar de Deus. Tem pessoas que se aproximam dos profetas, dos pastores, de imagens construídas por homens. Se aproxima do nome promessa, mas não se aproxima de Deus. E o vento que der vai se frustrar, vai se abalar. Por isso que nós temos essa frase: a fé daquele irmãozinho, daquela irmãzinha está abalada, porque fundamentou somente na promessa. Mas se você fundamentar, eu e você, a nossa fé no nome de Deus, com promessa acontecendo ou sem promessa, a nossa fé será inabalável. A nossa fé será uma fé reconhecida e respeitada por muitos, amigos e inimigos. Quem não tem fé quer ver a prova. Quem não tem fé quer ver as coisas acontecerem antes para depois acreditar. Eu aprendi na minha vida que fé também é colocar os pés aonde não tem chão e depois Deus colocar o chão nos meus pés. Tem hora que eu acordo pela manhã, não vejo, não sinto, não sei, e boto os meus pés fora da minha cama, mas eu creio que Ele, o Senhor, vai colocar chão para eu não cair. Bajeira Galamatai. Fé é você acordar sem ver, sem ter expectativa nenhuma, e às vezes ter sonhos à noite perturbadores, contrário ao que Deus quer para mim e você botar seus pés sem saber o que lhe espera, mas Ele bota chão aonde não tem chão. Mexaramanai. Fé é você sair na rua e falar: Senhor, não vejo chão para pisar, e Ele falar: minha filha e meu filho, pisa que eu boto chão para pisar. Balai, Nehei, Saramanagaramachai. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Fé é pisar aonde não tem chão e ter chão. Fé é construir um barco, um navio, uma arca sobre terra seca. Fé é fazer um culto, é pregar uma palavra sem ver nada, mas se aproximar do Deus de Israel. Fé é abrir a boca para o povo que está cansado e aflito, e às vezes quem está abrindo a boca está cansado e está aflito, mas crê que Deus é Deus. Fé não é se esconder em um quarto escuro. Fé não é se entregar à depressão. Fé não é se entregar à tristeza. Fé não é ouvir um trovão, um raio, um furacão e se esconder em uma caverna como se Deus não existisse. Isto não é fé. Fé é saber que estamos nos últimos tempos da volta de Jesus, mas o Senhor fala: os meus eu guardo embaixo das minhas asas. Fé é saber que com terra seca ou com mar subindo, Ele é Deus. Ele é Deus. Fé é saber que o que está acontecendo na sua vida, esta luta, esta adversidade, este choro, esta humilhação, é nesse momento que você vai saber quem é você. Se você tem uma vida de santificação, uma vida de aprovação perante os mandamentos do Deus de Israel, você não tem que temer humilhação. Você não tem que temer chicote. Você não tem que temer coroa de espinho. Você não tem que temer terra seca. Você não tem que temer
um dilúvio, um tsunami, você não tem que temer marido, esposa, ou pai ou filhos desobedientes. Fé é vencer a humilhação. Fé é vencer a escassez. Fé é vencer a morte. Fé é vencer as perseguições. Eu não tenho mais fé do que você. Minha fé pode ser menor do que a sua, mas a minha fé, ela é maior do que a minha de ontem. E amanhã, maior do que a minha de hoje. Porque antes de eu receber a promessa, eu me aproximo do Deus da promessa. Tem muita gente que só quer a promessa, só quer se aproximar das promessas, só vive sob promessas. Existem pessoas que só querem cultos, lives, congressos, se fala sobre promessa. Primeiro você tem que se aproximar de Deus. Ele diz aqui, aproxima-se de Deus. Tem muita gente muito aproximado de pastores, de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Tem muita gente que anda com a Bíblia embaixo do braço, muito próximo, mas não se aproxima do autor da palavra revelada de Deus. Tem muita gente que se aproxima do madeiro, não pode ver uma cruz, que se ajoelha na cruz, pega na madeira, porque é fé de madeiro. Tem gente que não pode ver um prego na rua. Esse prego representa a morte de Cristo. A fé está nos pregos. Tem pessoas que vão em Israel, em Jerusalém, e a fé está no muro da lamentação. Tem que tocar. Tem gente que vai em Israel visitar o túmulo de Davi. Tem gente que vai apenas em Israel só para entrar, olhar onde Jesus estava e tocar no túmulo, na pedra. A fé de pedra, a fé de madeiro, de cruz de pau, a fé só de estrela de Davi, a fé só de óleo ungido. Ah, meu irmão, a minha fé não está em nada disso. A minha fé está no Deus de Israel. As demais coisas, aí sim, Ele vai dar a mim e a você. Saia da fé do madeiro da cruz. Saia da fé dos pregos. Saia da fé dos muros das lamentações. Saia da fé das estrelas de Davi, dos olhos ungidos. Não é pecado você usar uma estrela de Davi, ministrar com óleo ungido. Não é pecado, mas sua fé não pode estar nisso. Paulo, quando ministrou com óleo ungido, Paulo viu a cultura daquele povo. Com óleo ungido ou sem óleo ungido, se você se aproxima de Deus, os milagres acontecem. Fé. Será que você tem fé mesmo? Tem pessoas que a fé é só na promessa. E quando a promessa chega, olha, transforma a promessa num Deus. Olha o carro que a pessoa ganhou. Não pode nem tocar no carro. Não, esse carro você não pode tocar porque é uma promessa de Deus. Meu irmão, Jesus Cristo de Nazaré está te chamando hoje para você tocar nas vestes dele, se aproximar primeiro dele. Não se aproxime em primeiro lugar da promessa, nem do profeta, nem do pastor, nem da igreja. Se aproxime de Deus. Porque existem pessoas que estão desigrejadas hoje, porque depositou toda a fé no pastor da igreja. Aí o pastor, infelizmente, ele caiu, adulterou, roubou o dinheiro da igreja, mentiu, se prostituiu, se desigrejou. Fé de pastor. A minha fé nunca foi em pastor. A minha fé sempre foi no Deus de Israel. Tem muita gente hoje que está desigrejada porque botou a fé no prédio de uma igreja. Aí o prédio ficou velho, caiu, não está mais, porque era a fé de templos construídos por homens. Existem mães que tiveram a promessa de ser mãe. A criança nasceu, um dia morreu, se afastou de Deus, porque a fé estava na promessa.
Existem pessoas que teve a promessa de casar com o homem e com a mulher. Alguém errou, se divorciou, se afastou de Deus e da igreja. A promessa estava, a fé estava na promessa. Existem pessoas que teve a promessa de ter um carro, não pôde pagar ou roubaram o carro. Deus fez uma prova financeira para mostrar onde estava a fé. Aí não quer mais saber de Deus, porque a fé está nas coisas palpáveis, nas coisas que se podem tocar. Tenha fé, se aproxima de Deus. Hoje nós estamos nessa live. Quero avisar sim aos amigos que a minha fé não está nos cientistas da NASA que estão anunciando o furacão nos Estados Unidos. A minha fé está no Deus de Israel. Portanto, eu comunico a vocês que Jesus está à porta e quer te fazer uma pergunta hoje. A sua fé é fundamentada em quem? Na promessa ou em Deus? Fé, 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 o firme fundamento. Se firme, minha irmã e meu irmão, não em promessa. Se firme em Deus, porque Deus vai fazer tudo o que ninguém vê, mas Deus só vai fazer isso para quem tem firmeza e é fundamentalizado em Deus, não em promessa. Nem só de promessa vive um homem ou uma mulher, mas eternamente do Deus de Israel. Não siga um líder que só fala de promessa, de promessa. Não siga um evangelho que só fala de promessa, de promessa. Siga um líder, um evangelho que fala de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Temos que estar fundamentado em Deus. Muitos aqui agora eu estou descobrindo aonde está a fé. A fé estava no tempo de abundância. Está chegando esse furacão na Flórida. Eu estou vendo a fé de muita gente aí que dizia ter fé. Sou cristã, sou cristão. Não humilho ninguém. Um dia tive as minhas fragilidades. Mas quando nós estamos mais fortes é para ensinar os mais fracos. E quem está mais forte em relação a mim vai me ensinar a ser mais forte em Cristo Jesus. Estou vendo muitos aqui se desesperarem. O furacão, pastor, o furacão. Agora eu estou vendo onde está a sua fé. Estava no tempo de abundância, sol lindo, noite estrelada. Bastou vir um vento aí que disse que é o monstro, o furacão, que você está querendo fugir da terra. Meu irmão, fé fundamentada em tempos de bonância, em dias sem chuva e sem vento. Eu quero ver ter fé no furacão. Recebi mensagens de pastores e amigos que me amam. Pastor, pega a sua família e saia de Orlando. Eu falo, eu não saio porque Deus não deu a ordem ao governador para evacuar. Se Deus desse a ordem ao governador, como deu em Miami, eu evacuava onde eu estou. Eu estou na mesma casa. Porque se o governador mandar eu saio, porque ele é autoridade. Mas não mandou. E tem muita gente que sem mandar está vazando. Eu estou aqui na casa, porque esta casa é guardada, não por promessa, pelo firme fundamento de um Deus infalível. Oh, meu irmão, sua fé está em quê? Em tempos de bonância, é? Dinheiro na conta sobrando, saúde na família, família calma. Sua fé é isso aí, é? Mas se o marido adultera, se a mulher adultera, se o filho entra no pecado, se as finanças é abalada, se a saúde é abalada, bateu. É Rivotril, diazepam, remédio controlado, perdeu a fé. Meu irmão, fé, nós temos que fundamentar ela, não na promessa, em Deus de Israel. Por isso que hoje Deus ministrou ao meu coração. Fé. Diga ao povo, fé. Fé. Quem está firme no Deus da promessa, Ele diz, eu cuido de ti.
Quem não se fundamenta só na promessa, mas está firme, fundamentado no Rei dos Reis, no Criador, não tem furacão, não tem falta de dinheiro, não tem marido, mulher, filho desobediente, pai revoltado. Quando todos os meus medos já Eu estou chamando hoje a você a dar uma sacudida nessas vestes, tirar esse pó de fé só do que se pode tocar e experimentar. Sacode essa roupa velha, sacode esse corpo que está cheio de fé, fundamentada em coisas que se tocam. Afasta de tudo e se aproxima do fundamento de Deus. Muitas vezes os seus planos não Tem pessoas que têm fé enquanto a saúde está boa, se a aposentadoria existe. Tem gente que tem fé se o salário está em dia. Vai ter fé sem saber o que vai comer amanhã. Vai ter fé sem saber se vai ter o que pagar amanhã. Vai ter fé sem saber se tem chão para pisar amanhã. Vai ter fé para saber se está vivo amanhã. Vai ter fé assim. Só tem fé assim quem é firme e fundamentado no Deus de Abraão, no Deus de Israel. Deus disse a Abraão: saia e vai para uma terra que não conhece. É muito fácil receber um convite, vai ali que tem uma porta de emprego. É muito fácil. Isso não é fé. Fé é sair sem dinheiro, com fome, e andar quilômetros, milhas e milhas, sem saber para onde ir. E de repente uma voz do céu fala: filha, filho, para aqui, que a porta do emprego está aqui. Isto é fé. Fé de classificado de jornal, de internet, não é fé. Fé às vezes é não ver nada na internet, nem no jornal, e sair e Deus falar: vai na porta daquela indústria, mas Senhor, lá está dizendo que não tem vaga. Deus fala: volte lá e lança a rede de novo, mas Senhor, eu vim de lá, lá está dizendo que não tem vaga. Deus disse: vai lá. Quando você encostar na porta, a placa vira: tem vaga para um. Fé é isso aí, é ver a placa, não tem vaga, e Deus mandar voltar 7 vezes, 200 vezes e voltar. Fé é chegar na porta de um hospital, não ter vaga, e você impor as mãos sobre o seu parente e dizer: ressuscita, cura. Mas cheira manai. Enquanto tem médico e remédio, é muito fácil ter fé. Eu quero ver ter fé quando não vê remédio, não vê médico. Nós estamos na Flórida com suspeita de ficar horas e até 3 dias sem energia. E eu disse à minha família aqui em casa: com energia ou sem energia, nós somos de Cristo. Vai bem, xaramanai, calai. Minha fé não está em luz de homem, não está em internet de homem. Minha fé está na luz daquele que ilumina, Jesus. E a minha internet não é minha fé, é a minha conexão com Cristo. Sem luz elétrica, a minha eletricidade com Cristo não tem bloqueio e nem blackout. Balai, xaramanai. Estamos com alerta na Flórida de toque de recolher a partir de sábado. Estamos com alerta de ficar de 3 dias ou mais sem energia. Jesus, quando ele andava, não tinha eletricidade. E houve milagres. Paulo não tinha eletricidade e houve milagre. Eu não preciso de eletricidade para ver milagre acontecer. Fé. Fé é largar a idolatria de homens, de imagens de homem. Quem tem fé fundamentada na carne fala palavrão. Quem tem fé firmada e fundamentada em Cristo, a boca é limpa. Boca porca não é fé em Cristo, é fé no mundo. Barai, xeremanai. Sabe, irmã, hoje eu faço essa live para todas as nações.
mas eu me dirijo, com todo respeito, ao povo da Flórida, os americanos, os hispanos, os latinos, os brasileiros, os europeus. Povo da Flórida, a meteorologia está alertando que sábado o Irma estará tocando em solo americano. Eu quero declarar a todos os Estados Unidos e ao povo da Flórida: maior do que a NASA, maior do que o Irma, é o Deus de Israel. Senhor, meu Deus, homens estão desesperados e mulheres com suas crianças. O Irma está vindo aí, meu Pai, é inevitável. Ele existe, mas ele só vai tocar aonde o Senhor deixar. Eu ofereço este culto hoje ao povo da Flórida. Faz reinar sobre a Flórida. Belém, Jirimini, acalma sobre este furacão. Ensina o povo americano e todos nós que moramos nos Estados Unidos a não ter fé em meteorologia, a não ter fé em NASA, a não ter fé em furacão, a não ter fé em casa de cimento, a ter fé naquilo que não se vê e naquilo que esperamos, Jesus de Nazaré. Senhor, meu Pai, eu declaro sobre a Flórida, sobre as casas, sobre os abrigos, acalma o teu povo, não se desespere, Estados Unidos. Tem um homem, tem uma mulher em algum lugar na terra chamando pelo Deus de Israel. América, entrega sua vida a Cristo, acalma teu coração, porque esse Irma tem controle de Deus. A nossa casa aqui na Flórida é protegida pelo Espírito Santo. Meu Pai, o cristão não tem medo de falta de luz, o cristão não tem medo de vento. Vai no vento que o Senhor falou com Moisés. O cristão não tem medo de tempestade, vai na tempestade que o Senhor falou com os discípulos. O cristão não tem medo de escuridão, porque o Senhor é a luz do teu povo. Acalma a América, meu Pai, acalma os brasileiros, os europeus, os americanos. Eu não saio dessa casa, porque aqui o Senhor mandou eu ficar, e esta casa não é maior do que Deus, é uma promessa essa casa, mas eu não creio nessa casa, eu creio no Deus de Israel. Eu dirijo essa palavra a todos os continentes que têm orado pelo pastor Castilho, tenho recebido mensagens de preocupações e desespero de muitos amados. Não se desesperem, nós estamos bem. Não se preocupe, a família Castilho não é melhor, não é mais especial do que ninguém, mas nós estamos guardados, não sobre madeiras e nem blocos, nós estamos guardados, fundamentados naquele que nós não vemos, mas sabemos que existe. Se acalmem, se até segunda-feira, meio-dia, horário Brasília, pastor Castilho não postar o convite da live, é porque nós ficamos sem energia. Mas não se preocupe, nós somos indestrutíveis. Mesmo que acabe o corpo, não acaba a alma. Deus nos permitir, segunda-feira, família Castilho estará aqui viva, respirando o ar da vida em Cristo. Acalma teu coração. A América é de Jesus, os Estados Unidos é de Jesus, a Flórida é de Jesus. Equerebarai, você que mora no Brasil, em outra nação, não fundamenta a sua fé em nação, em governantes, fundamenta a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Faça reinar, meu Pai, uma fé sobrenatural, não sobre a promessa, mas sobre Jesus Cristo de Nazaré. Tire a sua fé só de promessa, firme a sua fé no Deus da promessa. Por isso que o ministério que o pastor é pastor aqui em Orlando, o nome é Ministério Deus de Promessas, God of Promise International Church. Esse é o nome da nossa igreja, Deus de promessas. Não firme na promessa que é o seu marido, a sua esposa. Firme na promessa de Deus, que o seu marido volta, que sua esposa volta, que seus pais voltam, que sua família volta. Firme na promessa do nome de Deus.
Tem muita gente que está com a fé abalada, porque a fé está firmada no tempo. Tem pessoas que estão com a fé abalada, porque a fé está firmada nas coisas que se podem ver e tocar. Você quer saber se você tem fé? É quando alguém vê um filho e uma filha renunciar a Deus e viver no mundo. Você sabe se você tem fé? É quando um marido adultera e vai viver com a Jezabel. Você sabe se você tem fé? É quando a esposa adultera e vai viver com um amante. Você sabe quando você tem fé? Quando você passa uma adversidade, uma dificuldade, uma escassez, uma luta. E você vai saber se você é mulher de fé ou homem de fé. Se a sua fé está fundamentada em filho, em filha, em marido e mulher, em pai e mãe, em templos construídos por homens, em dinheiro em conta, em saúde perfeita, a sua fé é uma negação. A fé aprovada é aquela que é firme naquele que nós esperamos, Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a nossa fé. A nossa fé é naquele que nós não vemos, mas sabemos que não morreu, ressuscitou, Jesus de Nazaré. Hoje, você precisa saber que fé é a sua. Se é fé só na promessa ou se é fé naquele que você espera, Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão e minha irmã, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mas sempre nós vamos viver com Jesus. Eu sei que você está passando alguma luta em algum lugar. Você está passando alguma adversidade. Você está precisando de um clamor. Não bote a sua fé no momento da palavra. Não bota a sua fé no pastor Castilho. Não bota a sua fé no seu pastor. Bota a sua fé naquele que você espera, Jesus. E todas as promessas que Ele tem para mim e você, aí sim, aí vão acontecer. Quando nós falamos que Noé teve uma fé sobrenatural, construiu um barco sobre a terra seca. Abraão deixar uma vida boa e ir para uma terra que não conhecia. Sara dizer que ia ser mãe e esperou a velhice. Quem sabe a sua fé está na sua idade. Sara se achava velha para ser mãe. Deus deixou Sara ser mãe velha por muitos princípios. E um deles, fé não está na idade cronológica. Fé está na idade Kairos. Para Sara ela já era velha. Quem sabe eu estou falando alguma mulher que um marido abandonou, humilhou, largou na velhice e ela agora fala: quem vai me querer? Baixeira Banai, uma velha como eu. Ele disse: filha, enquanto você estiver te chamando de velha, eu não dou a promessa. Diga assim: eu estou rejuvenescida, porque a minha fé não está no homem que possa estar chegar, está no Deus que eu creio. Quem sabe, minha filha, é nessa sua idade avançada, de 50, 60, 70, 80, que Deus te surpreende com um grande amor que você nunca teve na sua vida. Quem sabe, homem, você precisa amar com 80 anos de novo, com 90 anos. Quem sabe, mulher, você precisa gerar um filho sem útero. Quem sabe, mulher, você precisa gerar um filho com 70 anos, agora e 80 anos. Para mostrar à medicina que a sua fé não é racional, mas não chora. É naquele que você espera, Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe, meu irmão, você precisa pagar os seus débitos, que para o mundo é incalculável, sem pedir nada a ninguém, sem esperar homem nenhum bater na porta da tua casa, mas Deus bater na porta da tua casa. Deus usar até um homem ou uma mulher, mas sem você pedir nada a ninguém. Fé é isso, minha irmã. Fé é isso. É se aproximar de Deus, não da promessa. Em nenhum momento diz na Bíblia que nós temos que nos aproximar da promessa. A Bíblia diz que é a promessa que me encontra. É a promessa que vai encontrar você. A Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus. Leia Hebreus 11. Se aproxima de Deus.
Muitos querem se aproximar de promessa. Por isso que está casando com homem errado, mulher errada, comprando o carro errado, abrindo a empresa errada, indo para a porta de emprego errado, casando com a esposa errada. Baixaramanai. Vendendo o que não é para vender quando não é para vender. Comprar quando não é para comprar. Está se aproximando do que não é para fazer. Se aproxima de Deus, que Ele vai dar toda a inspiração a mim e a você. Aí sim, aí a promessa acontece. Sua fé está fundamentada em quê, minha filha? Na promessa? Cuidado. Se você não tiver vida, a promessa não acontece. Aí você vai culpar quem? Deus? O pastor? O profeta que te entregou? Enquanto o culpado é você? Que não teve vida? Se aproximou mais da profecia, da revelação, da promessa, mas não se aproximou daquele que você espera? Jesus? Que quem sabe se recebeu não foi uma promessa, uma profecia, foi uma profetada. Você se aproximou de falsos profetas, de falsos cultos, de falsas lives. Vai culpar agora quem? Aquele profeta lá sério que não falou nada com você? Se endireita, minha filha. Se endireita, homem, e se aproxima do Deus que cria a promessa. Aí sim, aí todas as coisas Ele vai colocar na tua vida e na minha vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa no que prometeu. Tem muita gente que, se Deus demorar mais um dia, nega a fé. Eu tenho visto pessoas falarem: pastor, vou voltar ao mundo. Vai voltar ao mundo porque nunca se aproximou de Deus. Porque quem bebe da água do tanque de Deus não quer largar nunca. A água é maravilhosa. A água é pura. Por isso que tem muita gente falando: eu vou deixar de ir à igreja. Vai deixar de ir porque se aproxima de profeta e de promessa. Tem muita gente que fala: eu não aguento ser pastor, o chamado é demais, a luta, eu vou largar. Vai largar, seu covarde, porque você ou não teve chamado, ou você não aguenta se aproximar de Deus para Ele corrigir suas esculhambações. Porque é inaceitável. Quem sente o cheiro de Deus, quem bebe da água do tanque de Deus, nunca vai negar esse Deus. Manamanai. Tem muita gente que se aproxima da promessa, mas não se aproxima de Deus. Aí se a promessa mente para ele, casa com a mulher que é a promessa, casa com o homem que é a promessa, mas Deus permite a luta no casamento. Deus permite a adversidade. Aí não aguenta: vou largar esse homem, vou largar essa mulher. É porque se aproximou só da promessa. Porque se aproximar de quem entregou a promessa, vai superar, vai esperar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, tem amor para perdoar o adultério, tem amor para perdoar as humilhações. É porque se aproximou mais da promessa do que fez a promessa. Tem muita gente negando o primeiro amor, negando a fé, porque não se aproximou de Deus, se aproximou de livros motivacionais, se aproximou de envelope marcado: dou 100 e ganho 200, dou 1.000 e ganho 2.000. Se aproximou da negociação, dessa teologia maligna, mentirosa que estão fazendo aí. Se aproxima do autor, se aproxima do construtor. Tem gente que está aí sofrendo secas há ano, em países em sertão, mas não nega a fé. Vai pegar água a quilômetros e milha, mas não nega a fé. Outros porque a água faltou um dia: cadê meu Deus? Vai morar na África, minha irmã, vai morar na Índia, vai morar! É muito fácil ter fé com carro com ar-condicionado. É muito fácil ir para a igreja com carrão bonito. Vá para a igreja de bicicleta, no lombo de um animal, com carro na gasolina na reserva. Vai para a igreja com carro com os pneus careca. Vai para a igreja andando de pé, de sandália havaiana rasgando.
Tem muito pastor que tem fé, que está pregando, parece mais uma boate do que uma igreja. É tanto clube, é tanta luz. Vai pregar nos guetos, pastor, para saber se tu tem fé. Tem muito pastor aí dizendo que tem fé, que está vivendo o melhor da terra, porque está roubando a igreja. Vai fazer live, vai fazer culto sem pedir dinheiro para saber se tu tem fé. Vai fazer live sem conta bancária embaixo escrito. Vai fazer culto sem o nome da agência do banco da igreja. Vai, pastor, vai! Vai fazer culto e congresso sem pedir sacrifício de oferta marcada. Vai, pastor, tu tá mais aproximado da promessa do que quem fez a promessa. Vai. É fácil ter ministério, é fácil ter live na internet pedindo dinheiro, é fácil ter igreja vendendo estrela de Davi. Essa fé aí eu conheço ela neste mundo. É fácil fazer live vendendo camisa com foto do pregador. É fácil, essa fé é do cão, não é de Deus. Baixê Caramanai. Vai ter fé e pregar nos sertões do Agreste, que ninguém tem dinheiro para te dar, você tem até que levar. Vai ter fé para ir pregar para homossexual na rua, para prostituta fedendo com gonorreia, benorragia, câncer exposto, como nós fizemos em Salvador, na Bahia. Às vezes nós tínhamos que levar comida para as prostitutas, mas tem muitos que têm fé porque vai receber. Vai ter fé para levar a palavra e ainda mais o material. Vai ter fé assim, vai. Harai, Sharamanai. Examine a tua fé, minha irmã. Se tua fé for firmada nas coisas que se toca, é questão de dia que a casa cai. Se aproxima, está escrito na Bíblia, versículo 6, se aproxima de Deus. Não se aproxime da promessa. Quem se aproxima de você é a promessa. E eu e você temos que nos aproximar do Deus de Israel, do Deus de Abraão. O nosso culto de domingo no Ministério Deus Te Promessas, em Orlando, Flórida, não vai acontecer este domingo, porque foi ontem, quinta-feira, por medida de segurança, as autoridades pediu para fechar o prédio da igreja. E nós fizemos o culto ontem, que o culto virou uma vigília, foi sobrenatural. Então domingo nós não vamos ter o culto aqui, mas o pastor Castilho estará de joelho, orando. E você, da onde estiver, esteja orando por todos os Estados Unidos, por todas as pessoas e pela minha família. Porque fé não é tocar no que você sente, é crer no que você não vê, mas sabe que está dentro de você. Que tipo de fé é a sua? É a fé que você espera acontecer para depois ir agradecer? Se você tem fé, a partir de hoje você vai falar: eu já vejo nos olhos da fé o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais rendidos na presença de Deus. Se você hoje tem fé, você vai dizer: já vejo meus débitos todos pagos e quitados, porque Deus já resolveu. Se você tem fé, você fala: a enfermidade, a tristeza, a depressão foi curada agora, porque eu não vou esperar eu ser curado para ter fé. Eu creio naquele Deus que já entra com a providência sem eu ver nada. Tem gente que bota a fé só no plano de saúde. Tem gente que, se não tiver o plano de saúde, melhor que tem, até com helicóptero para apanhar em casa, não tem fé. Eu quero ver ter fé é sem plano de saúde, é sem dinheiro. Aí eu quero ver ter fé. Quem tem fé em primeiro lugar em plano de saúde não tem fé. É imitador do mundo. Diz que tem, mas não tem. No primeiro vento se treme todo. Fé não tem medo de laudo de câncer, porque sabe que tudo é permissão de Deus. Fé vence o furacão. Fé vence os dilúvios. Fé vence a morte. Para onde é que você pensa que foi Abraão, Moisés? Para o céu. Tiveram fé de superar tudo.
Para onde você pensa que foi Débora e Miriam, Ana? Para o céu. Tiveram fé de não negar ao Senhor. Tabai. Que tipo de fé é a sua? É aquela que se aproxima da promessa? Não é fé. Se aproxima da maior promessa, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Eu sou do tempo que eu pregava sem microfone, embaixo de árvore no Brasil. E disse ao Senhor, aonde o Senhor me colocar, eu vou falar com a maior alegria. Não é microfone, não é ar-condicionado, não é país Estados Unidos que está a minha fé. Se Ele me mandar para Afeganistão, para o sertão do Brasil, para a Índia, para onde for, eu vou com a mesma e mais autoridade ainda. Que a minha fé não está nas coisas do mundo, está nas coisas do céu. Malai, xeremanai. Quem é a sua fé? Se você tem fé, você vai vencer essa tristeza hoje. A depressão, esse abandono de quem te abandonou. Se você tem fé, você vai parar de olhar para o seu bolso vazio de dinheiro, para a sua conta vermelha encerrada no banco, para seus cartões de crédito encerrados. Para de olhar para isso. Muitos falam, cadê a promessa? Eu perdi a promessa. Você pode ter perdido a promessa, mas não perde Jesus de você. A promessa pode sair dos seus dedos, mas fica os dedos para tocar nas vestes de Jesus. Barai, xerebebegalai. E se amputarem os seus dedos e os meus dedos, fica o nosso coração. E se tirar o nosso coração, fica a nossa alma. Lamai, xerebedei. Porventura, o que é tão grande, maravilhoso que Deus não possa fazer? Dei, carai. Ei, seremenei, carai, xeremanai. A tua casa tem que ser blindada por aquilo que você não vê. Tem pessoas que botam a confiança em carros e cavalos, ouro, dinheiro, prata. Bote sua confiança não na promessa, em Jesus. Depois, espere a promessa. A promessa está de olho em você. A promessa está querendo que você espere Jesus em primeiro lugar. Até o anjo respeita o Criador. O anjo só chega a mim e a você quando eu e você botar quem mandou o anjo na frente. O anjo não vai chegar para nós falarmos, anjo, eu te esperava em primeiro lugar. Anjo, eu primeiro esperei o comando do Deus. E agora você veio, anjo. Tem gente querendo dar mais honra a anjo do que ao próprio Deus. Arai. Minha vida está respaldada não em anjo, em Deus de Nazaré. Com anjo ou sem anjo, nem os principados, nem um anjo, nada vai me afastar de Deus. Não negue Deus, meu irmão. Tem muita gente negando Deus sem saber, porque botou a promessa na frente. Hoje eu recebi um telefonema, uma mensagem de uma mulher sendo humilhada por uma parente na família. Humilhada! E ela disse, pastor, eu fui humilhada, pastor. Esta mulher hoje foi humilhada em um país onde ela mora. Uma pessoa da família dela humilhou esta mulher. Humilhou esta mulher. E essa mulher já passou por cada luta. Só que esta mulher, ela tem que saber, hoje foi a grande exaltação dela. São nas humilhações que Deus exalta. Toda vez que a humilhação aumentar, toda vez que a perseguição aumentar, toda vez que a escassez aumentar, toda vez que a perseguição aumentar, para quem tem vida com Deus, é porque a promessa está aumentando. A promessa está crescendo de tamanho. Toda vez que a dor aumentar e você tem vida para com Deus, é porque a promessa está aumentando. Olha o que Deus fez com José do Egito. Quando os irmãos venderam ele, jogaram no poço, aumentou a promessa no céu. Os irmãos venderam José, aumentaram as promessas no céu. Quando os escravos entregou José
Potifar, a promessa aumentou no céu. Quando a mulher de Potifar mentiu que José tinha tentado seduzi-la, a promessa aumentou no céu. Quando Potifar botou José na prisão inocentemente, a promessa aumentou no céu. Quando José saiu de lá, a promessa se materializou no céu. Tem perseguição para quem obedece, a promessa está aumentando, a promessa está aumentando, a promessa está aumentando. Tem humilhação, a promessa está aumentando. Tem escassez, a promessa está aumentando. Tem dor, a promessa está aumentando. Tem tristeza, a promessa está aumentando. Tem abandono, a promessa está aumentando. Palai, Jeremenai. Ei, Kalana Soremenei. Se aproxime primeiro de Deus. Tem gente que chega aqui, pastor, eu quero a promessa. Eu falo, você está errado. Primeiro você queira Deus. Vai lá. Tem pessoas que só querem ir na casa dos pastores e profetas para pedir a promessa. Não aceite, meu irmão. Bará. Primeiro, Naamã, Eliseu disse, vai se banhar primeiro. Primeiro vai se lavar, Naamã, para depois a promessa te encontrar. Muita gente suja quer promessa. Quer promessa. Primeiro vai se lavar as vestes, vai lavar a mente, vai lavar a boca, vai lavar a língua, vai lavar os olhos, vai lavar os ouvidos, vai lavar o coração, vai lavar as mãos e os pés, vai lavar o seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, vai lavar o secreto da tua vida, para depois a promessa te encontrar. Deus não entrega a promessa sujo, Deus entrega a promessa limpo. Se você está com a vida centralizada em Deus, santificada, obedecendo, sei que não tem perfeição entre nós, mas estamos mais próximos de Deus, rejeitando ao pecado, toda humilhação está aumentando a nossa promessa. Toda perseguição está aumentando nossa promessas. Nossos inimigos, sem saber, está crescendo nossa promessa. Se Deus ia dar 1, está dando 2. Se ia dar 10, ele vai dar 100. Se ia dar 100, ele vai dar 1000. Se ia dar 1000, ele vai dar 1 trilhão. É assim que ele faz. Mas não se aproxime primeiro da promessa. Se aproxime o que está escrito no versículo 6 de Hebreus 11. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro se aproxima de Deus. A promessa só vai chegar em você se você se aproximar dele. E quando você se aproxima de Deus, nós entramos na lavanderia. Ele lava nossas vestes. Nós entramos na alfaiateria dele. Ele reconstrói as nossas vestes. Nós entramos na sapataria dele. Ele nos dá novos sapatos. Nós entramos na relojoaria dele para botar novos anéis, novos relógios, contando o Kairos e não o Cronos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós entramos no hospital dele para a cura acontecer na impossibilidade. Ei, calabaxerebenegarai. Eita, sexta-feira maravilhosa. Esse dia Deus pegou você e eu e disse: quem é a tua fé? É a promessa ou quem te prometeu? Então hoje você está voltando a servir, se aproximar no versículo 6 do Criador da promessa e não ficar dizendo: se o Senhor não me der, Ele dando ou não, Ele é Deus. Você tem que se preparar para receber um não de Deus e dizer: I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. E o sim dele você não se envaidecer. Lamai xereberei. Oh, glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Meu amado e minha irmã, segunda-feira, Deus nos permitindo, estaremos aqui de volta. Segunda-feira, se nós não entrarmos no ar, teremos um aviso na internet. Alguém no Brasil já está autorizado a postar. Espero que não. Se houver um blackout de energia na Flórida, não se preocupe, estamos vivos. Só
Só não entraremos se Jesus não voltar ou se a energia não voltar. Então não se preocupe se o pastor não estiver na internet. Estamos vivos. E mesmo se o furacão nos levasse, estaríamos no céu. Mas não é tempo de nós irmos ainda, porque temos muita vida a levar para Jesus. O Espírito Santo está chegando na sua casa para você se aproximar do Deus da promessa e depois a promessa te encontrar, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua saúde, o teu emprego, a tua fé, a tua alegria, as tuas emoções, tuas finanças, tá tudo na mão no Deus de promessa. Furacão, irmã, maior é o Deus que eu sirvo. Eu navego no meio do furacão, eu navego no meio do fogo. Eu vejo Jesus no meio do fogo, com furacão ou sem furacão. Vai ter adoração na minha vida. Meu Pai, visita o Brasil, um povo cansado, oprimido pela corrupção desse governo. Transforma os governantes em homens mais próximos de Deus. Visita o Japão, a China, as Coreias, o Canadá, a Alemanha, Haiti, México, meu Pai, aonde teve o terremoto. Na live de sexta-feira, o Senhor mandou falar que ruas iam se abrir, terremotos ia ter sexta-feira passada, e agora aconteceu no México, meu Pai. O Senhor está avisando na terra e muitos não estão acreditando, meu Pai. Sexta-feira foi dito, a terra vai tremer, a rua vai abrir, e no México aconteceu. Abra os olhos, terra, igreja, Ele está voltando, está tremendo a terra, está enviando os furacões, está enviando as secas para o povo se converter. Aproxima teu povo, Senhor, do Deus da promessa. Minha irmã e meu irmão, hoje você voltou e se aproximou de Deus, e a promessa vai se aproximar de ti. Eu me despeço de você não, eu lhe dou um até breve. Jesus me permitindo, segunda-feira eu estou aqui. Se nós não entrarmos mais no ar, é porque houve um blackout na Flórida, podendo ficar algumas horas ou até 3 dias sem energia. Não se preocupe, estamos abastecidos do Espírito Santo, dos anjos, de fé e de louvor. Já botamos o leite, o pão, a carne, os ovos, a água, o óleo, o azeite, a farinha, tem tudo dentro de nossa casa. Não vai faltar nada, o carro está abastecido, mas o mais importante, estamos alimentados, abastecidos do fogo de Deus. Eu deixo vocês, não na mão de um furacão, não na mão de uma promessa, nas mãos de Deus. Eu abençoo a volta do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, das tuas promessas, mas eu profetizo, volte ao Deus de promessa. Obrigado a vocês que estão intercedendo pelo pastor Castilho, pelo ministério Desde Promessa, pelo momento da palavra e pela família Castilho. Não se preocupe com nós, só clame, nós estamos guardados, não na promessa, mas no Deus da promessa. Shalom Adonai, eu te amo. Diga a alguém que está ao seu lado, não firme a sua fé em promessa, firme no Deus da promessa, que a promessa vai te encontrar. Eu te amo, Jesus Cristo de Nazaré. Te deixo nas mãos, não da promessa, do Criador que é da promessa. Shalom Adonai, a paz de Cristo.